Bom dia, classe Esperança. Tudo bem com vocês? Muito bem. Bom dia, Luquinhas. Bom dia, Isabela. Bom dia, Caio. Bom dia, Igor. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Matheus. E bom dia para Márcia também. Bom dia também a todos que estiverem assistindo esse vídeo, que de alguma forma tiverão acesso e de certa forma poderá estar acompanhando a nossa aula junto com os professores e junto com os aluninhos também. Vamos lá. Vamos relembrar um pouco de como é a nossa aula quando estamos lá na escola dominical na nossa igreja. Nós temos o costume de relembrar como foi a nossa semana, certo? Nós fazemos um breve resumo sobre as novidades, sobre algo de legal que aconteceu. Enfim, estamos meio limitados a fazer isso devido a termos aula através de vídeo. Então eu vou pedir para que vocês façam uma breve reflexão sobre como foi a semana, se lembrem de coisas que fizeram e podem até estar comentando lá no nosso grupo, tá bom? Então, é o seguinte, falando ainda sobre a nossa semana, eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. Estamos passando por um período de quarentena, certo? Estamos limitados a fazer as nossas atividades fora de casa. Então, basicamente, tudo que temos que fazer está sendo realizado dentro de casa, assim espero. Estou aqui só para lembrar e ressaltar a importância de, mesmo às vezes a gente tem um pensamento de não tenho nada para fazer, lembrar do quão importante é nós reservarmos um momento para nossa devocional diária, certo? Espero que todos vocês estejam fazendo isso, reservando todos os dias, um momento do seu dia para ler um pouco a Bíblia, fazer a sua oração e fazer assim o seu momento de devocional. Tá bom? Espero que isso esteja bem, definido dentro da semana de vocês, tá bom? Vamos lá então. Bom, hoje é o segundo dia em que estamos fazendo essa didática diferente, com aulas através de vídeo, certo? Semana passada, a professora Márcia fez a aula falando sobre confiança, para, de certa forma, nos adaptarmos a esse novo método de estarmos também aprendendo sobre a Palavra de Deus. Hoje, nós vamos continuar a lição da revista que iniciamos na semana retrasada. Então, vamos lá, vamos relembrar um pouco. Semana retrasada, na verdade, na última aula que tivemos na nossa igreja, não foi semana retrasada, não me lembro bem agora qual foi a data, enfim. Na nossa última aula que tivemos na nossa igreja, nós iniciamos a lição de uma nova revista. E ela fala sobre o Espírito Santo. Isso, vamos relembrar. Vocês até levaram uma atividade para casa. Algumas das questões dessa atividade nós respondemos em sala. Espero que todos se lembrem. O título da lição era Quem é o Espírito Santo e como ele é? Então, alguns tópicos importantes que vimos nessa aula nós falamos sobre a Trindade, isso mesmo. Nós vimos que Deus subsiste em 3 pessoas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vimos também que Deus criou o mundo. E falando sobre criação, nós vimos que Deus criou o mundo do nada, a partir do nada. Ele simplesmente criou o mundo porque Ele tem todo o poder. Além disso, nós vimos também que o Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo de Deus é eterno. Por quê? Porque nós vimos que ele estava presente também no momento de criação. Ele estava presente desde sempre, desde o início, por assim dizer. Então, nós vimos e até falamos isso, que o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Falando sobre Trindade, nós até usamos algo para representar essa Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vimos sobre Patrício, que foi tentar explicar sobre a Trindade para um certo povo, para as pessoas da Irlanda, e ele usou o trevo de 3 folhas. Não sei se vocês se lembram. Vamos relembrar. O trevo de 3 folhas. Foi muito interessante esse exemplo que ele deu, porque nós vimos que o trevo que contém 3 folhas, as 3 folhas brotam e saem do mesmo caule. Então,
Dizer que Deus, o único Deus, subsiste em três pessoas é exatamente isso. É dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Muito bem, então. Espero que todos tenham relembrado brevemente sobre o que vimos em nossa última lição, a primeira lição da revista. E agora vamos partir para a lição de número 2. Só que antes de iniciarmos então a aula, de iniciarmos esse momento de aprendermos um pouco mais, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo nesse momento e façam um momento breve de oração. Orem pelo nosso país, orem pelo nosso mundo, orem pelas nossas famílias, orem pela nossa igreja também e façam esse momento então de oração. Eu pauso o vídeo e depois nós continuaremos a aula. Muito bem, vamos continuar então. Espero que todos estejam conseguindo ouvir aí a essa altura e vamos continuar agora com a lição número 2 da revista. Bom, nós vamos continuar com a seguinte aula: quem é o Espírito Santo e como ele é. Bom, para iniciarmos e darmos uma breve introdução sobre a nossa lição, eu vou propor a seguinte situação: imaginarmos uma personagem. O nome dela vai ser Kátia. Kátia precisa escrever um texto em sua escola para entregar para a professora de português. E a professora propõe um tema livre para ela escrever o que ela bem entender. Bom, Kátia fica desesperada, ela não sabe o que escrever. Ela pensa, repensa e ela não sabe bem por onde começar, não sabe qual vai ser o meio dessa história. Enfim, ela não sabe e isso acaba apavorando naquele momento. Ela fica de certa forma desesperada e não sabe bem por onde começar. Você já teve algum problema como esse? Já passou por alguma situação parecida? Bom, por que eu comecei assim? Hoje nós vamos ouvir sobre algumas pessoas, alguns homens que não tiveram esse problema. Eles souberam exatamente o que escrever e se você prestar atenção você descobrirá o porquê. Bom, para começarmos eu vou falar sobre a história de um homem que talvez seja conhecido por todos nós. O nome dele é Isaías. Ele era um profeta, como bem sabemos. Bom, Isaías viveu cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Olha, esse número é importante para entendermos. Ele viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Lembrem disso, isso vai ser muito importante. Bom, vamos ler a palavra de Deus em Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os meus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Olha só, vamos prestar atenção. Sobre quem Isaías estava falando nesse trecho que acabamos de ler? Bom, Isaías estava falando sobre Jesus Cristo, que nasceria neste mundo 700 anos depois. Olha só, que interessante pararmos para pensar sobre isso. Isaías falou sobre o nascimento de Jesus 700 anos antes de acontecer. Como isso é possível? Será que alguém consegue pensar em uma resposta para isso? Como será que isso é possível? 700 anos antes de uma coisa acontecer, Isaías já previu que aconteceria. Curioso para pensar sobre isso, né? Será que Isaías teve um palpite sobre o que aconteceria e, enfim, ele disse achando que ia acontecer, mas com incerteza? Será que foi isso que aconteceu? Não. Vamos lá. O que acontece? Deus queria que soubéssemos que Ele é o grande Deus, muito poderoso e muito amoroso. Então, decidiu escrever tudo em um só livro, que é a Bíblia que temos hoje.
Mas para que isso acontecesse, Deus Espírito Santo não pegou uma caneta ou um computador que temos acesso hoje em dia e escreveu ele mesmo, digitando todas as palavras. Bom, não foi bem assim que aconteceu. Deus escolheu alguns homens para que escrevessem a palavra de Deus para ele. Isaías foi um desses escritores. Afinal, como nós vimos, Isaías era um profeta. Isaías foi um desses escritores. Deus fez com que Isaías escrevesse o que acabamos de ouvir há pouco, falando sobre o nascimento de Jesus. Isso mesmo. Então Isaías, ele só escreveu, ele só profetizou o nascimento de Jesus 700 anos antes de acontecer, porque Deus quis assim. Deus deu capacidade para Isaías, por ser um profeta, e fez com que ele escrevesse algo que se confirmasse 700 anos depois, certo? De uma forma muito maravilhosa, o Espírito Santo sussurrou as palavras de Deus na mente de Isaías e de muitos outros homens que escreveram os livros da Bíblia. Eles escreveram em rolos, pergaminhos, usando apenas uma pena, que era o recurso que eles tinham na época. Igual a figura que você está vendo aí. Essa era a forma daquela época. Bom, continuando então. Vamos fazer um gancho sobre a nossa primeira videoaula, que foi semana passada. Que falou sobre os discípulos que estavam de barco no mar, e Jesus também estava presente. E esses discípulos enfrentaram lá uma tempestade, uma grande tempestade. Enfim, não vamos aprofundar muito na lição, só vamos usar um pequeno exemplo para pensarmos um pouco aqui agora. Vamos pensar no barco. O barco daquela época, ele era movido a velas, porque ele não tinha, por não existir muita tecnologia na época, o barco era apenas uma construção e dependia da força do vento para ser movimentado. Vamos parar para pensar no seguinte. O barco, igual eu disse, ele dependia da força do vento para se movimentar. De igual forma, nós devemos pensar o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele conduz os homens e aqueles que foram escritores da palavra de Deus. Como assim? O que isso tem a ver? Igual eu disse, o barco movimentado à vela, ele necessariamente precisa da força do vento para se movimentar. Se não tiver o vento, ele vai ficar parado, ele não vai ter de onde tirar energia para se movimentar. De igual forma, na Bíblia nós podemos ver que os homens por si só, eles enfrentavam muitas dificuldades igual nós enfrentamos hoje. Certamente eles tinham muitas questões que envolviam, por exemplo, o cansaço, algumas limitações, enfim. E o que será que por vontade própria eles conseguiram fazer tudo? Bom, nós vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. Apenas o finalzinho do versículo, que diz assim: os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? O que é impelidos? Um sinônimo de impelido seria movido, movimentado, motivado, incentivado. Ou seja, os homens foram movidos naquela época para fazerem as escrituras, enfim, escrever a palavra de Deus através do Espírito Santo. Como eu já mencionei, depois de escrever por um tempo, o corpo deles pode ter ficado cansado, mas o Espírito Santo deu a eles a força e os ajudou a continuar aquela grande obra. Além do corpo, a mente deles também pode ter ficado cansada. Afinal, isso exige muito, pensar, escrever, enfim. Mas mesmo assim, o Espírito Santo deu a eles ideias, palavras e poder para continuar a escrever aquele livro. Esse livro que temos hoje, que é um livro maravilhoso, que é a palavra de Deus. Bom, então, concluindo essa parte, foi Deus, o Espírito Santo, quem nos deu esse livro. Existem muitos livros bons, mas
No mundo inteiro não há nenhum livro como a Bíblia. É o único livro que Deus mesmo nos deu. A informação de outros livros podem ficar desatualizadas, mas a palavra de Deus dura para sempre. A palavra de Deus é sempre verdadeira, sempre certa, sempre atualizada. A palavra de Deus, ela nunca passará. Além disso, o Espírito Santo usou muitos homens para escrever os livros da Bíblia sem erro. Ele teve essa preocupação e essa cautela para que nenhum deles escrevesse nada de errado. Muito bem, assim como ele usou Isaías, ele usou muitos outros homens. Ao todo, foram aproximadamente 40 homens que escreveram a Bíblia. Eles escreveram em países diferentes, em línguas diferentes, em épocas diferentes. Eles também tinham ocupações diferentes. Por exemplo, Davi era rei, Lucas era médico, Mateus era cobrador de impostos, Isaías era nobre, Pedro era pescador e Amós era fazendeiro, e assim por diante. Enquanto Isaías e os outros escritores escreviam a mensagem de Deus, o Espírito Santo guiava para que não houvesse falhas ou erros. Nada foi adicionado por engano e nada necessário foi deixado de fora. Podemos crer em cada página da Bíblia, porque é a pura palavra de Deus. Os homens escreveram, mas o Espírito Santo é o autor da Bíblia. E tem mais. O Espírito Santo não é somente o autor da Bíblia. Ele também tem outro trabalho especial: ensinar-nos a palavra de Deus e ajudar os filhos de Deus a entendê-la. Se você já é um filho de Deus, o Espírito Santo ajuda a entender a Bíblia, quando você a lê a cada dia. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo lhes ensinará, lá em Lucas capítulo 12, versículo 12. Essa é uma promessa de Deus para você. Quando você for ler a Bíblia, ou quando for ouvir a lição bíblica aqui na classe, ou no vídeo, enfim, ore a Deus pedindo que o Espírito Santo ajude você a realmente entender e obedecer. Nesse assunto, ele é o melhor professor que existe. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia. Muito bem, turminha. Uma coisa que a gente deve saber é que a Bíblia ela serve como um manual para nossas vidas. Nela contém qualquer tipo de resposta para qualquer tipo de pergunta que tenhamos. Para entendermos melhor, a Bíblia ela é dada pelo Espírito Santo e ela é como se fosse uma carta que fala sobre o próprio autor. Como assim assim carta que fala sobre o próprio autor? Lá há informações sobre Deus, que ele é o autor. A Bíblia diz que Deus é bondoso e amoroso. Ele é totalmente perfeito e ele nunca faz nada de errado. Além de falar sobre o autor da Bíblia, que é Deus, a Bíblia também fala sobre nós. Você é muito precioso para Deus e ele ama muito você, muito mesmo. Deus nos ama com amor eterno. Em Jeremias 31:3 diz assim, eu vou fazer a leitura. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Mas ele não nos ama porque sejamos bons, pois com certeza não há nenhum de nós que seja bom o suficiente para chegar perto de Deus, que é perfeito e puro. Ele vê o íntimo do nosso coração e sabe as coisas erradas que a gente faz, as coisas erradas que a gente diz e até mesmo as coisas erradas que a gente pensa. É isso mesmo, até mesmo os nossos pensamentos, Deus sabe o que se passa por eles. Ou seja, nada pode ser escondido de Deus. Ele vê os pensamentos cruéis e feios que as pessoas não podem ver. Por meio da Bíblia, Deus Espírito Santo mostra que essas coisas erradas são sérias, ou seja, elas são pecados. E esses pecados nos separam de Deus. Quando você faz a leitura da Bíblia e quando você concentra a sua atenção à Bíblia, o Espírito Santo faz com que você fique preocupado com o seu pecado. Ele é quem lhe mostra o que é que você faz, tudo aquilo que faz que entristece a Deus. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus recebeu o castigo que você e eu merecíamos pelas coisas erradas que fizemos contra Deus. Esse castigo
era a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6:23. Mas Jesus venceu a morte. Ele viveu de novo. Então não precisamos mais morrer para pagar pelos nossos pecados. Mas precisamos crer que Jesus já recebeu esse castigo em nosso lugar. É assim que Deus pode nos perdoar e podemos ser salvos de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que fazemos que é errado. Muitas pessoas já pediram perdão por seus pecados e receberam Jesus como Salvador. Você que já tem Jesus deve ler a Bíblia todos os dias para aprender a viver uma vida limpa, uma vida nova, afastando-se cada vez mais do pecado. Para alguns, essa tarefa não é muito fácil. Para alguns, existe uma certa dificuldade para fazer isso que acabamos de falar. Mas por isso que devemos, sempre que tiver a oportunidade, falar para essas pessoas que, para esse objetivo, essas pessoas devem contar com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, concluindo essa outra etapa que acabamos de ver, para aqueles que são salvos e para aqueles também que ainda buscam a salvação, que ainda buscam o caminho da verdade, nós devemos fazer o seguinte: nós devemos ler a Bíblia, nos aproximar mais de Deus, nós devemos evitar de fazer as coisas que entristecem a Deus, devemos evitar de pecar, devemos evitar de nos distanciar de Deus. E para isso, nós devemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Bom, turminha, o que vimos até agora foi, nós aprendemos que o Espírito Santo nos deu a Bíblia, a maravilhosa mensagem de Deus, certo? Nós vimos que através do Espírito Santo, muitos homens e até mesmo os profetas escreveram a palavra de Deus, certo? E uma coisa que devemos lembrar também, que vimos aqui e é muito importante, é que para ser salvo do pecado, você precisa crer que Jesus morreu em seu lugar e que por causa do sacrifício de Jesus, você pode ter seus pecados perdoados. A Bíblia diz lá em Atos 16:31, assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crer significa acreditar e confiar, ou seja, nós devemos acreditar no Senhor Jesus e assim seremos salvos. Então, a conclusão que eu dou da nossa lição de hoje é: você precisa ouvir a mensagem da Bíblia e crer em Jesus para assim ser salvo, certo? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim e para a professora Márcia lá no nosso grupo. E aí, conforme for, a gente vai respondendo qualquer dúvida ou enfim. Certo, galerinha? Conto com vocês então. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação para vermos aquilo que aprendemos hoje. Bom, nós iniciamos falando sobre o profeta Isaías e que ele foi importante porque ele fez parte de um dos autores que escreveram a Bíblia, que na verdade o autor da Bíblia é Deus, mas através do Espírito Santo, Isaías ele fez a obra de Deus, ele escreveu partes da Bíblia para que assim ela pudesse ser formada. Bom, além de Isaías, nós vimos também que aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia e que esses homens não estavam sozinhos. O Espírito Santo conduzia os escritores para que a obra de Deus fosse feita. Caminhando para a etapa final, nós vimos que a Bíblia fala sobre Deus, que é o autor da Bíblia. Ela também fala sobre nós, que somos filhos de Deus. Ela fala sobre nossas atitudes, sobre nossas ações. Enfim, de forma geral, ela fala sobre nós também. E por fim, nós vimos que nós precisamos ouvir a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, toda a mensagem que está na Bíblia e crer somente em Deus, crer em Jesus para sermos salvos, certo? Bom, turminha, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Como eu já disse,
qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado que não tenha ficado muito clara, enfim, vocês podem estar perguntando para mim ou no particular ou mandar a dúvida lá no grupo, que aí ou eu ou a professora Márcia a gente vai estar ajudando aí. Então é isso, obrigado mais uma vez pela atenção. Bom começo de semana para todos nós. Vamos continuar orando pelo nosso país, enfim, por toda essa situação. Vamos orar também pela nossa igreja, vamos orar por aqueles que passam por momentos difíceis, vamos orar pelos idosos da nossa igreja também. E durante a semana a gente vai se falando, tá bom, galerinha? Então, forte abraço e até mais.